Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Romena Costa, né? Eu já tinha conversado com vocês a respeito das possibilidades, né, que poderiam vir a cair, né, na redação da PUC, e agora eu vou então comentar um pouquinho a respeito do tema. Bom, eu quero saber de vocês também, né? Coloquem lá nos comentários o que vocês acharam do tema, né? Veja, o tema ele é muito atual, né? É um tema muito atual, o envelhecimento e a saúde do idoso, né? E, na verdade, o envelhecimento é um fato, né? Nós estamos envelhecendo e a sociedade está envelhecendo, né? Porque as pessoas estão cada vez menos, né? Tendo filhos, optando, né? Por casamentos em que não vão querer gerar filhos, não vão querer ter descendentes. Então, isso vai fazendo com que a população não se renove, né? Ou seja, então a população vai cada vez mais envelhecendo. O que eles queriam, né? O que a instituição queria dos candidatos? Primeiro, né? Então, envelhecimento e saúde, né, do idoso. Primeiro, a gente tem que entender aqui: tem tese? Tem uma afirmação aqui? Não, não tem. Então, eu preciso criar uma tese. Eu preciso criar uma afirmação acerca para que eu possa desenvolver no desenvolvimento. Então, primeira coisa que eu tenho que entender aqui é que eu começo primeiro, né? Saúde do idoso ou envelhecimento? Tanto faz, porque os dois têm que ter uma relação, tá? Então vamos dizer que nós estamos começando ali com o envelhecimento, né? Então, esse processo, né, de, vamos dizer assim, é um processo que nós todos vamos passar, né? E que nós vamos chegar na última fase, que é a velhice. Então, quem quisesse começar, né, por essa questão de uma cronologia, né, até chegar nessa velhice, estaria legal. Também já pode começar, né, definindo o que vem a ser a velhice, ou pode trazer um panorama do que vem a ser a velhice, né, as perdas de capacidade mental, física, né, e então, explicar para o leitor que essas informações são condizentes à velhice, né? E que, à medida que as pessoas vão envelhecendo, a saúde, né, então, né, que essas pessoas vão envelhecendo, a saúde do idoso passa a ser cada vez mais exigida, né, cada vez mais afetada, no sentido, então, de trazer inúmeros problemas. Então, essa questão de trazer inúmeros problemas pode ser a tese, né? Pode ser outro também? Pode, que à medida que envelhecemos, a saúde do idoso vai ficando cada vez mais voltada a uma atenção, né, em relação, então, ao serviço de saúde e assim por diante. Então, eu preciso ter uma afirmação acerca da minha, do meu tema, certo? Bom, entendendo então agora um pouquinho, né, então já trouxemos ali os elementos da informação, o assunto e a tese, vamos passar para o desenvolvimento. O que é o desenvolvimento, pessoal? Desenvolvimento é defender a minha tese. Se eu trago os problemas, né, como tese, eu preciso defender quais são esses problemas, né? Então, por exemplo, posso falar de uma baixa capacidade mental? Posso, porque isso é verdade. Nós vamos produzindo cada vez menos neurônios e esses neurônios não se renovam, né? A nossa capacidade física também diminui no sentido de não ter mais aquela vitalidade, aquela força, e com isso, né,
a nossa saúde, né, entra, então, cada vez mais em alerta, no sentido de quanto mais eu envelheço, mais eu tenho que usar o sistema de saúde, né? Então, mais internações, mais medicamentos, por quê? Porque a saúde do idoso não é mais aquela de antigamente. Então, o que que vai acontecer aqui? Aqui pode baixar a imunidade, né? Aqui pode doenças que antes não acometiam o idoso podem acometer, né? Então, falando a respeito dos problemas, poderia ser isso, ok? Uma outra tese, né, que eu falei ali a respeito, então, da saúde do idoso, né, e do envelhecimento, então, à medida que há um envelhecimento, há um prejuízo da saúde do idoso, eu vou trazer no desenvolvimento quais seriam esses prejuízos, né, tá? E aí, claro, né, qual seria o prejuízo na saúde do idoso? Já falei inúmeros, né, inúmeros, então. Veja, a capacidade mental dele vai diminuindo, a memória vai diminuindo, né, a ponto de repente, né, nessa fase, muitos idosos serem acometidos pelo Alzheimer, né, Parkinson. Então, aquela vitalidade de antes não existe mais. Falar em argumento de prova concreta, né, o que que poderia ser usado aqui, né? Então, falando ali da saúde do idoso, pode trazer também, né, a OMS, o significado de saúde, um completo bem-estar, no sentido não somente físico, mental, mas biopsicossocial e espiritual, que agora já está incluído, né, em mais um elemento aí, em mais um item, certo? Né? Então, nós temos aí, né, inúmeras outras coisas que também podem ser trabalhadas, né, que nada é para sempre, né, no sentido, ah, posso até colocar assim, né, que a vida é uma modernidade líquida, né, porque aquilo que eu vivi hoje eu não vivo amanhã, né, então assim, essas questões, esse raciocínio, né, que o candidato teve ou que ele precisava ter, é o que vai ser valorizado também, certo? Bom, conclusão, né? Então, a conclusão, eu não vou trazer ali uma solução, né? Eu vou ter que trabalhar com uma questão voltada, né, a uma palavra conclusiva, portanto, diante disso, dessa forma, dessa maneira, vou trabalhar, de repente, uma constatação, percebe-se, entende-se isso e isso, né? E que se isso continuar assim, né? Então, como é que eu vou pensar? Ah, percebe-se que a saúde do idoso demanda cuidados, né? E que se isso continuar assim, ou seja, né, se ninguém fizer nada perante, né, essa saúde, essa qualidade de vida do idoso, teremos uma sociedade que é de fato que irá envelhecer, né, perto de uma outra jovem que não vê que vai estar sendo levada a isso, né? Então, assim, não vê que um dia vai chegar a vez dela. Então, veja, é uma constatação que nós chegamos, né, no sentido de previsão futurística. Se continuar assim, se ninguém fizer nada perante a saúde do idoso, o que irá acontecer, certo? Né? Então, aqui não é para trazer aquelas questões de agente, ação, meio, efeito e detalhamento. Não, de jeito nenhum, né? Então, aqui eu vou trazer uma constatação e ter essa ideia de fechamento, ok? Tá? Quantas linhas uma introdução, conclusão? 3 a 5 linhas, pessoal, tá? Introdução e conclusão. O restante para o desenvolvimento. Pediam 2 parágrafos do desenvolvimento, então eram 2 parágrafos do desenvolvimento, ou seja,
eram 2 argumentos, ok? Tranquilo? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham arrasado na prova, porque não estava difícil o tema, era um tema muito atual, né? Então eu acredito aí que vocês devem ter ido muito bem. E com essas dicas aí que eu tô dando para vocês, eu espero que vocês tenham arrasado e que vocês tenham um excelente resultado, né, agora no vestibular. Um beijo a todos e até o nosso próximo encontro.